Queria comentar dentro de tudo isso, mas indo para o lado de autorresponsabilidade do cliente em atividade física, um recurso que eu uso. Então, é criar autonomia para esse cliente, né? Ou cliente de personal, ou seu cliente da academia, do clube ali. Muitos hoje profissionais, eles fazem com que o aluno dependa dele, né? Não explica diretamente qual que é aquele planejamento, ou passa exercícios que requerem uma ajuda sempre de movimento, né? Então, o aluno só vai conseguir fazer com alguém do lado, no caso, o personal, o profissional. E eu, aplicando esse desenvolvimento do aluno ali, do cliente, com autonomia, então, explicar por que ele está fazendo aquela semana daquele estímulo, né? Explicar qual a importância de ele fazer uma sequência de determinados exercícios, explicar uma coisa que eu gosto de fazer muito na parte de cardio. Eu determino um volume semanal para o meu cliente. Então, por exemplo, Flávia, você tem que cumprir 15 quilômetros de caminhada barra corrida na semana, de segunda a domingo. Você tem que me entregar 15 quilômetros. Então, eu fiz o planejamento que o Léo está citando, né? Uma organização daquela semana para um determinado estímulo, uma atividade, fiz essa organização para o meu cliente. Só que a responsabilidade de cumprir é totalmente dele. Eu já não tenho essa responsabilidade. Ele vai chegar na segunda-feira seguinte e vai me dizer lá pelo aplicativo que eu tenho, tal, se ele cumpriu os 15 quilômetros, se ele não cumpriu, aí ele vai explicar o porquê, e daí a gente vai comentar, putz, então você não cumpriu, eu preciso que você cumpra. Estava dentro do planejamento, você não conseguiu por quê? Daí ele vai dizer diversas possibilidades. Mas essa autonomia e essa troca de informações com o cliente, que grande maioria das vezes é leigo nessa parte de atividade física, a gente precisa ter essa consciência de aplicar. Porque daí é aquilo que eu sempre falo também, 50% de responsabilidade para cada um. A nossa parte é planejar, entregar o que ele veio buscar, fazer com que ele consiga realizar as atividades propostas, né? Não adianta também eu ficar empurrando uma coisa que ele não suporta, né? Ah, eu odeio pedalar. Não, mas essa semana você vai ter que pedalar. Então, dentro desse planejamento, você transfere a responsabilidade do cliente também, porque se ele não chegar no determinada data, que é importante também a gente frisar, a gente vai sair do ponto 1 para ir para o ponto 2. Em quanto tempo? 3 meses? Tá. Então, para a gente chegar nesse ponto 2, a gente tem que fazer isso. É um planejamento. Né? Eu entreguei esse planejamento para ele, a gente vai poder cobrá-lo e essa responsabilidade automaticamente vai para ele, porque ele tem que cumprir as etapas. Se ele não cumpriu, não é a nossa responsabilidade. A gente consegue conversar um pouquinho mais claramente, né? Criando essa autonomia. Maravilhoso, senhor Márcio, você trazer isso, que está dentro, contempla a prescrição, né? Quando a gente fala lá no nosso entendimento, o acolhimento, o encantamento e a prescrição, o teu cliente fazer parte dessa prescrição, você já transfere para ele, né, essa responsabilidade. Ó, você fez parte, você disse para mim que você gostava disso, e eu coloquei isso dentro da nossa prescrição. Então, assim, poxa, ele tem responsabilidade em cumprir. Você já transfere, é uma forma de você fazer ele se comprometer com você se comprometeu com ele, né? Ó, aqui, a gente combinou, tá feito, agora me traz o retorno. Então, assim, isso faz parte para que você consiga acompanhar. Porque acompanhar não é simplesmente prescrever e acompanhar, não é ficar ali colocando anilha, tirando contando. Anilha. Contando. Gente, contando. Ai, Márcio, por favor, contando, né? Quem conta mais alto, porque não sabe contar mais do que 10 também, né? 15 volta. É só até ali que sabe. Então, assim, a gente tem que sair desse estigma, desse profissional barato, não só barato financeiramente, mas barato de conhecimento, que é um profissional incompetente. O profissional de educação física não precisa e não é incompetente. A gente tem uma grade curricular absurda. Quem olha uma grade curricular de um profissional de educação física contempla tantas áreas que nenhuma outra área, nenhum outro curso tem. A gente tem humanas, a gente tem a parte educacional, que contempla ali dentro da humana, a gente tem a parte de saúde, tanto a saúde física quanto a saúde mental, porque sim, a gente tem psicologia, a gente tem atendimento, a gente tem financeiro. Gente, qual é o curso que tem todas essas áreas? Só de educação física. Mas a gente passa por ele sem dar importância, porque a maioria dos profissionais dá importância a quê? A regra, né, do esporte, que a gente não precisa saber, ninguém precisa ter regra decorada, a não ser
que você vai ser técnico específico de tal esporte. E aí você se especializa nessa área, né? A gente não precisa ter decorado todos os ossos, nem todos os músculos do corpo, mas a gente precisa ter entendimento de quais são os músculos básicos, quais são os movimentos necessários básicos para que você se compreenda em tal atividade ou no seu cotidiano. Então, assim, você precisa ter entendimento específico da tua área que você escolhe ter. Mas você precisa ter essa clareza do que você quer ser, para que você possa conduzir, sim, conduzir. O profissional de educação física, ele conduz o seu cliente a ter mais saúde e conduz o seu cliente a ter um bem-estar. Então, é para isso que a gente passa por todas essas áreas. E aí, sim, você entende o que você quer de melhor nessa tua atividade física, nessa tua profissão, para que você entregue a teu cliente o seu melhor. Tá, eu escolhi ser da área da gestão, então eu vou aprofundar conhecimentos da área de gestão. Eu escolhi ser um profissional de alto rendimento do esporte X, né? Eu escolhi ser um profissional genérico. Gente, esse genérico é genérico igual a embalagem de medicamento mesmo. Se é genérico, aceita qualquer preço. Aceita qualquer coisa, né? Serve para qualquer coisa. Então, se você escolheu ser esse tipo de profissional, tudo bem, não sou eu, nem o Léo, nem o Márcio que vai dizer que está errado. Mas tenha a compreensão do teu alcance como esse profissional genérico. Agora, se você quer ser um profissional diferenciado, você precisa se especializar. E para se especializar, é necessário sentar a tua poupança na cadeira e estudar. É necessário, além de você estudar, você ter ação sobre esse conhecimento que você absorveu. É você colocar em prática. É necessário você trazer esse conhecimento para que o teu cliente perceba a tua capacidade. E aí sim, você traz para ele, você conduz ele ter uma autorresponsabilidade, não só sobre o treino que você passou, mas sobre a vida dele. Porque a partir do momento que ele te procura para você ser o personal dele, você ser o profissional que conduz ele a ter mais saúde, a ter um físico diferenciado, a ter um bem-estar melhor, a ter uma longevidade, né? Ele escolheu. Então, ele teve responsabilidade em tomar uma atitude. Cabe a nós embalar esse nosso produto para que ele perceba o quão diferente você é enquanto profissional. E aí, gente, isso não tem preço, isso tem valor. E valor, a gente cobra o que quiser. A minha filha me colocou, hoje ela está com os ingressos de um show, para vender que ela comprou o ano passado, o show que vai acontecer esse ano. E ela dormiu na fila para comprar o show, fez aquelas coisas todas. E eu deixei ela fazer. Aí ela virou e disse assim, mas mãe, eu vou cobrar agora um preço muito maior do preço que eu paguei, porque é o que está todo mundo cobrando. Porque ela comprou 2, o dela e mais um. Aí eu fiz assim, sim, isso é fruto do serviço que você prestou em estar na fila, em ter guardado, em ter tido atitude de dormir na fila, que eu não fui lá dormir, então eu vou pagar o meu conforto. Isso serve para a gente enquanto profissional. Então, o tempo que você estudou, tem outros que não estão estudando. O tempo que a gente está aqui batendo um papo, tem outros que não estão dando valor para isso. O tempo que você lê, que o Léo faz o diário, que o Márcio está uma hora dessa lá na academia ainda, dividindo conhecimento, compartilhando o conhecimento dele, né? Esse tempo tem um preço. E esse preço é composto com valor. E aí, quem vai dizer o quanto vale é você. Mas você só vai conseguir dizer o quanto vale se você tiver a percepção e a estratégia do planejamento do teu negócio. Senão, você não consegue colocar preço no teu serviço. E aí, você aceita qualquer coisa. E tudo bem se você aceita qualquer coisa. Mas desde que tenha uma estratégia, por que eu estou aceitando essa qualquer coisa? Porque é possível. Muitas vezes a gente faz aqui de graça, o nosso personal empreendedor é de graça. Por quê? Porque existe um propósito dentro desse negócio. Existe um propósito. É de graça, mas existe um propósito para isso. Muitas vezes a gente presta um serviço de qualidade, com eficiência, por um valor menor do que a gente cobraria, mas existe um propósito para isso. Então, essa clareza, essa autorresponsabilidade, essa responsabilidade em você, no que te compreende, para que você consiga ir adiante. Porque também não adianta você cobrar um preço, né, X, porque o seu colega está cobrando, mas daqui 2 meses você dizer, puxa, não dá para eu pagar minhas contas, vou ter que fazer aquela prescrição, vixe, vou ter que atender aquele cliente lá não sei aonde, ai, não sei o quê, você se queima, né? Você se queima, o teu negócio fica ruim, você queima a área, porque aí as pessoas falam, o personal é acompanhante.
O personal é o que só conta. O personal é o que a Globo coloca lá e diz que é caso do amante do cliente. O personal é aquele que é garoto de programa. Esse é o personal que a maioria dos clientes entendem ter um personal. Ou ainda, no caso do Márcio, e no caso, eu posso falar isso com muita propriedade, porque eu também trabalhei com o mercado de luxo, né? Muitas vezes o cliente vem, ele sabe muito, ele sabe o que ele quer. Ele quer dizer pra gente, olha aqui, eu vou fazer X porque eu vou correr a maratona Y e eu, né, assim, Marcelo? Ele já chega com a receita de bolo ali. Ele chega com a receita de bolo pronta, né? E aí cabe você dizer, peraí, se você quer fazer isso aqui, não sabe nem procurar, né? Então siga aí o seu YouTube, porque ele também tem acesso à informação, assim como nós todos, né? Então, assim, esse posicionamento profissional é fundamental que a gente entenda e saia desse amadorismo. Porque o profissional de educação física, ele, na maioria das vezes, se comporta de maneira amadora. Então, é estagiário, já quer ser personal, termina de se formar, já quer ser personal, pode, mas tem competência para? Não sei, né? Competência a gente compreende com experiência. E sim, eu me formei, eu já estou fazendo personal porque eu fiz a pós-graduação, mas na hora que você se compara com o Márcio, com o Léo, com a Flávia, com o X, com o Y, com o H, que tem anos naquele ambiente, naquele material específico, será que não tem diferença? Aí eu cobro a mesma coisa? Por aí, Márcia, por aí, Léo. É isso. Exato. Manda bala, Léo. Não, exatamente. Na verdade, o que eu queria falar é que o Márcio antes ele falou que não, é 50% meu e 50% do cliente. Eu já acho que é o contrário. É 100% teu e 100% do cliente. Isso aí não tem... É igual casamento. Se não for 100% dos dois lados, a matemática não boa, vai Léo, funcionar. Boa. Vou agregar esse comparativo excelente aí. É isso aí. Sempre dando em direção ao 100%. É isso? Porque existe um negócio chamado alinhamento de expectativa, né? Então, muitas vezes, o profissional, ele sabe muito bem encantar o cliente, mas ele não sabe lidar, muitas vezes, por exemplo, não conseguiu, no determinado tempo, atingir aquele resultado. Então, isso gera uma frustração. Então, a gente não é preparado para isso. E eu vejo que isso deixa muitos profissionais inseguros no trabalho. E faz parte. Isso aí, poxa, você tem bilhões de variáveis que vão influenciar, é impossível controlar tudo. Mas a gente tem que, para poder controlar, a gente tem que avaliar, monitorar, aí a gente consegue mexer nas variáveis, mas tem coisa que foge do nosso alcance.